Esperei 10 anos pela minha melhor amiga, ela me rejeitou, mas quando a encontrei novamente. Esperei 10 anos pela minha melhor amiga. Ela me rejeitou dizendo que só me via como amigo, mas quando encontrei o amor da minha vida, ela quis voltar como se nada tivesse acontecido. Meu nome é Alex e se algo aprendi na vida é que o amor nem sempre chega como esperamos. Às vezes se disfarça de amizade, de companhia diária, de gargalhadas compartilhadas e outras vezes de anos esperando algo que talvez nunca existiu além do seu coração. Esta história começa há mais de 10 anos quando conheci Fernanda, a pessoa que durante muito tempo acreditei ser o amor da minha vida. Nos conhecemos na universidade. Desde o primeiro dia conectamos como se o universo tivesse nos cruzado por uma razão. Ela tinha aquela energia que iluminava tudo, barulhenta, carismática, autêntica. Era o tipo de pessoa que fazia tudo girar ao seu redor sem sequer tentar. E eu era mais quieto, mais observador, mas com ela me sentia livre. Eu ria como não fazia com ninguém mais. Começamos a nos ver todos os dias. As aulas se tornaram desculpas para passar tempo juntos. Compartilhávamos comida, segredos, medos, sonhos. Ela me chamava de meu Alex e às vezes, quando estávamos sozinhos, apoiava a cabeça no meu ombro. Embora ela dissesse que éramos apenas amigos, eu sentia algo mais. Sentia cada vez que ela sorria, quando me abraçava sem razão, quando me contava sobre os caras com quem saía e eu fingia não sentir ciúmes. E é que, como não me apaixonar por alguém como ela? Mas nunca contei a ela. Não, no início tinha medo de estragar o que tínhamos. Pensava que se mantivesse o segredo, ao menos poderia continuar tendo ela por perto, porque estar sem ela, mesmo como amiga, era impensável. Ela se tornou parte da minha rotina, dos meus dias, dos meus pensamentos. Eu era seu confidente, seu apoio, seu melhor amigo e sim, fui durante anos. Lembro que todos no nosso círculo de amigos pensavam que éramos um casal. Vocês foram feitos um para o outro, diziam. E eu apenas sorria sem me atrever a dizer o que sentia. Mas por dentro, cada palavra dessas me doía porque não sabia se algum dia Fernanda poderia me ver com os mesmos olhos com que eu a via. Passaram os anos, formaturas, aniversários, mudanças de cidade, términos amorosos. Estive com outras pessoas, claro, mas nunca com o coração completo, porque no fundo sempre voltava para ela. Sempre era Fernanda. Às vezes me perguntava se algum dia ela se daria conta, se notaria como meus olhos se iluminavam cada vez que a via, se entenderia porque eu sempre estava lá, mesmo quando não tinha nada a ganhar. Houve momentos que me fizeram acreditar que talvez ela sentisse algo, como aquela vez que me abraçou por mais tempo que o habitual, quando me contou que tinha terminado com o namorado e chorou no meu peito ou quando me disse, tomara que todos os homens fossem como você. Como não me iludir? Como não pensar que talvez com o tempo ela também me escolheria? Mas nunca acontecia. Ela continuava saindo com outros, falando de outros, se apaixonando por outros e eu continuava lá esperando em silêncio. Minha vida girava em torno dos tempos dela, suas emoções, suas decisões. Me tornei especialista em esconder o que sentia, em disfarçar o amor com piadas, em calar os eu te amo com sorrisos. E cada dia que passava, uma parte de mim se desgastava um pouco mais. Muitas vezes estive a ponto de me afastar. Dizia a mim mesmo que merecia algo mais, que isso não era saudável, mas sempre acontecia algo que me fazia voltar. Uma mensagem dela, uma ligação à meia-noite, um olhar que me fazia esquecer tudo. E assim o tempo seguia seu curso e eu continuava esperando por ela. 10 anos. 10 anos sendo seu melhor amigo. 10 anos em que fui tudo para ela, menos seu amor. Embora tentasse me convencer de que isso me bastava, a verdade é que não. A verdade é que estava me quebrando por dentro. Havia algo em mim que já não podia continuar fingindo. Não sei se foi pelo cansaço de calar por tanto tempo ou por aquele vazio que aumentava cada vez que a via com outra pessoa. O certo é que uma noite, sem planejar, soube que tinha chegado o momento. Ou dizia de uma vez por todas ou ia terminar me perdendo. Era uma tarde de outono, daquelas em que o vento sopra frio, mas o sol ainda se atreve a aquecer um pouco. Fernanda e eu tínhamos ido ao nosso café favorito, aquele onde sempre terminávamos conversando por horas. Nos sentamos junto à janela, como sempre. Ela falava sobre sua semana, sobre seu chefe que a estressava, sobre uma nova série que queria que assistíssemos juntos. Eu a escutava como sempre, mas por dentro já não aguentava mais. Cada palavra dela me golpeava com doçura e cada gesto me doía como um lembrete. Ela continuava sem saber, continuava pensando que eu era apenas aquele amigo incondicional e eu estava cansado de ser invisível. Fernanda, disse de repente interrompendo-a sem querer. Preciso te dizer algo. Ela me olhou com aqueles olhos que sempre tinham me desarmado. Se acomodou na cadeira. Notou que minha voz tremia. Me conhecia bem demais para não perceber que estava prestes a dizer algo importante. O que foi, Alex? Você está bem? Respirei fundo. As palavras me pesavam, mas finalmente iam sair. Faz muito tempo que quero te dizer isso e não sei como começar sem soar dramático, mas preciso que você saiba. Não posso continuar guardando
aguardando. Ela ficou em silêncio. Eu sentia que o coração batia nos meus ouvidos. Estou apaixonado por você, Fernanda, há anos. Não sei quando começou, só sei que nunca parou. Cada dia que passamos juntos, cada conversa, cada abraço, tudo vivi com um amor que nunca te confessei porque tinha medo de te perder. Seu rosto mudou, passou da surpresa ao desconforto, desviou o olhar por um momento. Depois voltou a me olhar com algo nos olhos que não soube decifrar. Alex, sussurrou. Você tem certeza? Tenho. Sempre tive. Só que nunca tive coragem. Houve um silêncio que pareceu eterno. As pessoas ao nosso redor seguiam com suas vidas alheias ao terremoto que acabava de acontecer na nossa mesa. Eu não conseguia parar de olhá-la. Estava esperando não sei o que. Talvez um sorriso, talvez uma mão sobre a minha, talvez um eu também. Mas o que veio foi outra coisa. Alex, você é meu melhor amigo. É o mais importante que tenho. Mas nunca te vi dessa forma. Nunca. E não quero te enganar nem dar falsas esperanças. Não posso corresponder. Senti como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Desculpa, disse baixinho. Não sabia que você sentia tudo isso. Eu assenti tentando disfarçar a vergonha, a tristeza, a dor. Não te culpo por não sentir o mesmo. Só precisava que você soubesse. Ela quis pegar minha mão, mas eu a retirei com delicadeza. Não por raiva, mas porque já não podia continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Obrigado por me dizer a verdade, disse. Eu acho que preciso de um pouco de espaço. Não porque te odeio, só para me curar. Fernanda assentiu com os olhos levemente úmidos. Se levantou, me deu um último abraço, o mais frio que tínhamos compartilhado, e foi embora. Fiquei sozinho naquela mesa, com um café já frio e uma ferida aberta no peito. Tinha confessado que tanto tempo calei e perdi a única coisa que me mantinha perto dela. Naquele dia entendi que o amor não confessado pode doer, mas o rejeitado queima por dentro. Pessoal, se você está acompanhando essa história e já passou por algo parecido, deixe um like neste vídeo e me conte nos comentários. Você também já amou alguém em silêncio? Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Os dias depois daquela confissão se sentiram eternos. Era como se tudo ao meu redor tivesse mudado de cor, como se o mundo agora tivesse um filtro cinza. Me levantava, ia ao trabalho, comia, mas nada tinha sabor. Vivia no piloto automático com uma pontada constante no peito que me lembrava o que tinha perdido. Não era só a rejeição, era perder Fernanda, minha companheira de batalhas, minha confidente, minha risada diária. Me doía mais sua ausência que suas palavras, porque agora havia um silêncio desconfortável entre nós, um que não podia ser preenchido com piadas nem conversas sobre séries. Eu precisava de espaço e ela respeitou, embora a cada dia que passava sem sua mensagem, sem sua voz, algo dentro de mim se quebrava um pouco mais. No início me apegava à ideia de que talvez com o tempo ela mudasse de opinião. Me dizia que talvez ao me afastar ela se daria conta do que sentia por mim. Fantasiava com mensagens dela à meia-noite, com arrependimentos, com declarações espontâneas. Mas não chegaram, nunca chegaram. As redes sociais também não ajudavam. Cada publicação dela era um lembrete de que sua vida seguia sem mim. Sorria com outras pessoas, viajava, saía enquanto eu lutava para me levantar da cama sem sentir que algo me faltava. Uma tarde, depois de várias semanas de silêncio, recebi sua mensagem. Você está bem? Aquela simples pergunta foi como uma bomba emocional. Não soube se responder. Parte de mim queria escrever um parágrafo inteiro sobre como não conseguia dormir, sobre como sua ausência estava me destruindo, mas só respondi, sim, estou tentando estar. Ela não insistiu e eu também não. Ali entendi algo. Por mais que doesse, continuar ali só me afundaria mais. Eu precisava me reconstruir porque tinha vivido tantos anos girando ao redor dela que já não sabia quem era sem Fernanda. Comecei a preencher meus dias com coisas novas. Me inscrevi num curso de fotografia, algo que sempre tinha querido fazer. Saía para caminhar sozinho, escutava música diferente, redescobri livros esquecidos, conversei com velhos amigos, me forcei a sair mesmo quando não tinha vontade. Era um processo lento, doloroso, mas necessário. E no meio de tudo isso, conheci Vanessa. Foi numa daquelas tardes em que me obriguei a sair para uma oficina de arte urbana. Ela chegou atrasada com tinta nas mãos e um sorriso que não pedia permissão. Se sentou ao meu lado sem se apresentar sequer e começou a falar comigo como se já nos conhecêssemos. Vanessa era tudo o oposto do que eu tinha conhecido. Não tentava agradar, não buscava se encaixar, era espontânea, direta e tinha uma forma de olhar que parecia atravessar sua alma. O curioso é que no início não pensei nela como uma possibilidade amorosa. Meu coração ainda estava ferido demais para imaginar algo mais, mas ela soube entrar sem forçar nada. Conversávamos sobre coisas simples, livros, filmes, o quão ruim era acordar cedo. Eu ria com ela de uma forma diferente. Não era a gargalhada nervosa que tinha com Fernanda. Com Vanessa tudo era mais leve, mais real. Passaram as semanas e comecei a notar algo. Já não verificava se Fernanda tinha visto meus stories. Já não esperava seu nome nas notificações. Me doía menos seu silêncio. Me pesava menos sua ausência e sem perceber estava me curando. Foi numa daquelas caminhadas com Vanessa, enquanto conversávamos sobre nossas músicas favoritas que me descobri feliz, genuinamente feliz. E naquele momento soube que algo tinha mudado, não porque Fernanda deixará de importar, mas porque
porque finalmente eu tinha começado a importar comigo mesmo. Com Vanessa tudo foi diferente desde o princípio. Não houve jogos, nem dúvidas, nem silêncios desconfortáveis. Era como se sua presença me desse permissão de ser eu, sem máscaras nem ansiedade. Pela primeira vez em muitos anos não estava caminhando em círculos ao redor de alguém esperando ser visto. Agora caminhava ao lado de alguém que me via sem que tivesse que pedir. Lembro com clareza a primeira vez que me dei conta de que não tinha pensado em Fernanda o dia inteiro. Foi num domingo à tarde. Vanessa e eu tínhamos passado a manhã pintando no parque, rindo de como horrível ficava tudo, e depois caminhamos sem rumo pelas ruas do centro, tirando fotos de portas velhas, de folhas no chão, de pessoas que passavam sem saber que estavam se tornando parte de uma lembrança nossa. Já em casa, enquanto tirava os sapatos, parei de repente. Algo me golpeou como uma revelação. Não tinha verificado o perfil de Fernanda, não tinha pensado no seu riso nem no que ela estaria fazendo, não tinha sentido aquela pontada no peito que me tinha acompanhado durante tanto tempo. Pela primeira vez senti paz. Não foi um esquecimento forçado, não foi que arrancasse do meu coração à força, foi simplesmente uma liberação suave, natural, como se o amor que senti por ela tivesse evaporado pouco a pouco, sem drama, sem tempestade, simplesmente tinha ido embora, me deixando espaço para algo novo. Vanessa, sem saber, estava me ensinando uma nova forma de amar. Não é a que dói em silêncio nem a que se espera com ansiedade, mas a que se constrói no cotidiano, nos olhares longos sem palavras, nos silêncios confortáveis, no simples fato de saber que você está com alguém que te escolhe sem condições. Me acostumei rápido a ela, ao seu riso escandaloso, a sua forma de falar com as mãos, a sua sinceridade brutal. Me dizia coisas que às vezes doíam, mas fazia com ternura. Não jogava com minhas emoções, não me deixava em suspense. Se pensava em mim, me dizia. Se queria me ver, me fazia saber. Não tinha que adivinhar seu interesse nem mendigar atenção. E foi naquela clareza onde meu coração começou a se curar de verdade. Começamos a construir uma rotina sem perceber. Cafés, mensagens que já não davam ansiedade, mas alegria. Me falava sobre sua família, sobre suas feridas, sobre seus medos e eu falava dos meus. Contei sobre Fernanda, claro, não com rancor, não como quem arrasta o passado, mas como quem honra seu caminho. Vanessa não ficou com ciúmes, só me escutou, pegou minha mão e disse: obrigada por confiar em mim com isso, mas você já não está lá. Você está aqui. E sim, estava ali com ela presente. Houve uma noite que não vou esquecer. Saíamos do cinema caminhando sob uma chuva suave e ela parou de repente. Me olhou fixo sem dizer nada. Eu também parei sem saber o que estava acontecendo. E então disse com aquela naturalidade dela: você me faz sentir segura. Como se finalmente tivesse encontrado um lugar ao qual pertenço. Senti um nó na garganta. Ninguém tinha me dito algo assim. Ninguém tinha me olhado assim. Foi naquele momento quando soube, quando entendi que o amor não devia doer, que não tinha que se construir sobre a espera, nem o sacrifício silencioso, nem as ilusões quebradas, que o amor verdadeiro começa quando você para de suplicá-lo e permite que chegue sozinho em paz. Vanessa não chegou para me curar, não era sua tarefa, mas sim me mostrou que eu merecia algo diferente, que existia alguém capaz de me amar como eu era, sem que tivesse que convencê-la disso. E assim, pouco a pouco, Fernanda passou a ser uma lembrança importante, sim, dolorosa também, mas uma lembrança enfim, porque agora tinha algo real entre as mãos, algo que não se parecia com nada que tivesse sentido antes, e pela primeira vez na minha vida não queria olhar para trás. E aí, você está curtindo essa história? Então não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, e me diz nos comentários, você acredita que às vezes precisamos perder alguém para encontrar a pessoa certa? Quero saber sua opinião, e ativa o sininho para receber notificações das próximas histórias. Não sei se o universo tem um senso de humor perverso ou se simplesmente há pessoas que não sabem valorizar o que têm até que perdem, mas justamente quando minha vida começava a encontrar equilíbrio, quando o amor já não era uma ferida aberta, mas uma calma reconfortante, Fernanda voltou. Não foi com dramatismo nem com lágrimas, nem sequer com um pedido de desculpas. Foi com uma simples mensagem, quase inocente, como se nada tivesse acontecido. Oi, posso te ligar? Li várias vezes, como se meus olhos se recusassem a aceitar. Depois de meses sem contato, depois daquele silêncio cheio de significados, daquela distância que eu mesmo pedi para não afundar mais, agora queria falar. Não sabia o que pretendia, não sabia se devia responder, mas respondi. A ligação foi curta no início com aquele tom desconfortável de duas pessoas que foram próximas demais e que agora se sentem estranhas. Me perguntou como estava, como ia o trabalho, se ainda morava no mesmo lugar. Pequenas perguntas disfarçadas de cortesia, mas atrás de sua voz havia algo mais. Percebi aquela inquietude disfarçada de nostalgia, aquela dúvida se infiltrando entre cada palavra. Finalmente, depois de vários rodeios, disse: tenho pensado muito em você, Alex. Guardei silêncio. Não sabia o que dizer, só escutava. E não sei, ultimamente sinto que sinto sua falta. Você me faz falta. Não é o mesmo sem você. Podia ter sido um momento lindo anos atrás. Uma frase sonhada, mas naquele instante não senti alegria. Senti uma mistura estranha de tristeza, incredulidade e um pouco de raiva contida. E por que agora? Perguntei com a voz tranquila, mas firme. Fernanda respirou fundo. Senti do outro lado da linha. Não sei. Talvez porque ao ver você com outra pessoa me dei conta do que deixei ir. Vi uma foto
foto sua com aquela garota, Vanessa, né? E me doeu. Não pensei que me afetaria, mas afetou. Aí estava. O que eu alguma vez tinha fantasiado, agora ocorria diante de mim. Fernanda dizendo que sentia minha falta, que tinha sentido ciúmes, que pensava em mim, mas eu já não era o mesmo. Não era o garoto que se desdobrava por uma migalha da sua atenção. Não era aquele que vivia esperando que ela se desse conta de que eu a amava. Aquele Alex já não existia. Fernanda, disse com calma, durante anos te esperei. Fui paciente, leal, incondicional. Te dei tudo sem pedir nada. Só queria que você me visse. E quando finalmente reuni coragem para te dizer o que sentia, você me rejeitou. Aceitei, me afastei, me reconstruí. E agora que finalmente tenho algo real, você aparece. Ela guardou silêncio. Pude imaginar seus olhos se enchendo de lágrimas como tantas vezes antes, mas desta vez não ia consolá-la. Não te odeio, continuei, mas não posso voltar atrás. O que tenho com Vanessa não é só algo novo, é algo saudável, verdadeiro. Não se trata de que ela me escolheu e você não. Se trata de que com ela não tenho que suplicar amor. Ela tentou dizer algo, mas parou e pela primeira vez senti compaixão, não por ela, mas pelo garoto que fui. Aquele que se arrastou emocionalmente por anos esperando algo que nunca chegou. Te desejo o melhor, Fer, disse com sinceridade, mas já não preciso de você na minha vida para me sentir completo. E desliguei. Não houve gritos nem cenas dramáticas, só uma despedida silenciosa daquelas que realmente fecham ciclos. Fiquei olhando a tela do meu celular por alguns segundos, sentindo algo estranho. Não dor, não culpa, liberdade. Fernanda tinha voltado, mas eu já não estava esperando por ela. Agora finalmente era dono da minha história. Passaram várias semanas depois daquela ligação com Fernanda. Minha vida tinha tomado um ritmo diferente, um sereno, mais pleno. Começava a me sentir em paz como se finalmente tudo se encaixasse. Mas como costuma acontecer com as histórias inconclusas, Fernanda voltou a aparecer. Desta vez não foi uma ligação nem uma mensagem. Me esperou fora do escritório, como nos velhos tempos, com aquele rosto entre nervoso e decidido que também conhecia. Você tem um minuto? Me disse assim que me viu. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria evitá-la. Outra parte sentia que talvez precisássemos fechar este capítulo com palavras, não só com silêncios. Claro, respondi sem entusiasmo, mas sem rejeição. Caminhamos em silêncio por alguns minutos até chegar a um pequeno parque. Era o mesmo onde anos atrás tínhamos rido até o anoitecer comendo sorvete e falando de sonhos. Mas desta vez não havia risadas, só duas pessoas com a história pesada sobre os ombros. Não quero tornar isso difícil, disse ela finalmente. Só precisava te ver, te ouvir. Me sentei num banco e ela ao meu lado. Havia algo diferente na sua voz. Menos soberba, mais real, mais triste. Alex, sei que não tenho o direito de te dizer isso, mas eu errei. Pensei que você sempre ia estar ali esperando. Pensei que o nosso era seguro, eterno, como aquelas amizades que a gente considera garantidas. Mas percebi há pouco que confundi costume com amor e quando vi que outra pessoa te olhava como eu nunca soube fazer, me doeu. Baixou o olhar. Estava se contendo. Não eram lágrimas teatrais. Era culpa. Era uma mistura de arrependimento e vergonha. E o que você espera que eu faça com isso, Fernanda? Perguntei com calma, sem rancor. Que eu apague tudo o que vivi esses últimos meses? Que deixe a mulher que me ensinou o que você não pôde me dar? Não, respondeu quase instantaneamente. Não espero nada. Só queria que você soubesse que você me importa, que você importou, e que se algum dia você voltar a estar sozinho, talvez. Neguei com a cabeça, não por raiva, mas com tristeza. Sabe o que é mais irônico? Disse. Te esperei 10 anos. 10. Suportei seus silêncios, seus namorados, seus desprezos e mesmo assim sempre voltei para você porque te idealizei. Pensei que você era a única, mas não era. Fernanda, só era a primeira. E confundi esse costume com destino. Ela engoliu seco. Seu olhar se quebrou um pouco. Com Vanessa aprendi que o amor não deve doer, que não se trata de esperar que o outro decida te amar, mas de caminhar juntos desde o princípio. Você nunca me escolheu, só me deu voltas. E quando finalmente tomei outro caminho, agora quer voltar. Por quê? Porque agora vejo o que perdi. Sussurrou. Porque você era bom, Alex. E eu fui uma idiota. Guardamos silêncio, um longo silêncio. Então respirei fundo. Coloquei a mão no seu ombro como amigo, como alguém que já não espera nada. Fernanda, eu te quis muito, talvez mais do que devia, mas já não te amo. Embora parte de mim sempre terá carinho por você, não posso te dar o que você procura. Não agora, não nunca. Porque finalmente estou onde devo estar. Me levantei do banco. Ela não me deteve, só assentiu com lágrimas correndo pelo rosto. E quando me afastei, não olhei para trás, não por orgulho, mas porque já não havia nada para buscar. Essa foi nossa última conversa. E naquele adeus silencioso entendi que às vezes as histórias mais longas não são as mais verdadeiras. Às vezes o mais valioso não é o que você espera por anos, mas o que chega e te transforma imediatamente. Depois de tanto tempo caminhando por caminhos incertos, depois de noites em claro e de lágrimas que pareciam não ter fim, finalmente tinha chegado a um lugar onde podia respirar com calma. Um lugar onde o amor não era uma tempestade, mas um refúgio. Esse lugar era Vanessa. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi um salto mágico que apagasse toda a dor. Foi um caminho longo, cheio de tropeços, de dúvidas e de aprendizados. Mas cada passo valeu a pena porque me conduziu a entender algo fundamental. O amor verdadeiro não se trata de esperar que alguém te queira nem de mendigar afeto. Se trata
de se escolher e de encontrar alguém que te escolha sem condições. Com Vanessa aprendi que o amor pode ser suave, constante e generoso, que não é necessário gritá-lo nem senti-lo a cada segundo para saber que é real, que é nas pequenas coisas onde se constrói a felicidade, num olhar cúmplice, num abraço que acalma, num sorriso compartilhado sem motivo. Posso lembrar da primeira vez que me senti realmente em casa. Foi num dia qualquer enquanto caminhávamos pelo parque sem pressa nem planos. Vanessa pegou minha mão e me disse com um sorriso que parecia iluminar tudo ao nosso redor: aqui é onde eu pertenço. E naquele instante senti que ela não falava só do parque ou daquele momento, falava de mim, de nós, daquele espaço que finalmente tínhamos encontrado juntos. Um espaço onde não havia medo, nem espera, nem dúvidas, só amor. Hoje olho para trás e vejo tudo o que aconteceu. Vejo aqueles anos de esperar sem ser correspondido, de amar em silêncio, de sofrer em solidão, mas também vejo a fortaleza que construí, o aprendizado que me fez crescer e, sobretudo, a esperança que nunca perdi. Fernanda foi meu primeiro amor. Sim, mas Vanessa é meu amor verdadeiro. Ela chegou quando mais precisava, não para preencher um vazio, mas para caminhar comigo ombro a ombro nesta aventura chamada vida. E isso é o que quero que saibam quem me escuta ou me vê agora, que o amor verdadeiro não é sempre o primeiro nem o mais barulhento. Às vezes chega tranquilo, às vezes demora para aparecer, mas quando chega transforma tudo. Por isso, a todos que estão numa espera infinita, aos que amam em silêncio e sofrem em solidão, digo, não se conformem, não deixem que alguém os faça esperar para depois vir dizer que sente falta. Amem-se primeiro, cuidem-se, busquem o que merecem, porque o amor que vale a pena é o que chega sem pedir permissão. E eu, depois de 10 anos, aprendi a esperar menos e a viver mais. Aprendi a fechar portas para que se abram outras. Aprendi que o amor não é um jogo de paciência, mas de escolha. Hoje estou aqui com Vanessa, no lugar onde finalmente pertenço.